braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, é poderoso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve, Jesus. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Você pode cantar comigo? És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Essa é a minha oração nessa manhã. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A minha pergunta para você hoje: existe vida nesse coração aí? Existe alegria? Existe alegria? Amém? Amém. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Ele é a nossa fortaleza. Canta assim comigo. Fortaleza
seguro em teus braços de amor. A minha alma tem sede de te encontrar e de correr os teus caminhos mais perto. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar de ti, Senhor. De ti, Senhor. Fortaleza, fortaleza, meu refúgio. Me sinto seguro em teus braços de amor. Sim, Jesus, a minha alma tem sede de te encontrar e de correr os teus caminhos mais perto. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar de ti, Senhor. De ti, Senhor. Te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar. Queremos te encontrar nessa manhã. Será que você pode abrir a sua boca? Queremos te encontrar nessa manhã. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Mais perto eu quero. Vocês podem cantar comigo? Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Sim, Deus, de ti, Senhor. Levanta a tua presença aqui, Jesus. Não somos nada sem ti, ó Deus. Não somos nada sem ti, ó Deus. Não somos nada sem ti, ó Deus. Não somos nada sem ti, ó Deus.
voz que comanda o universo, tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim, o que há em mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. E grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, e grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. E grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, em tua glória, no mistério do teu amor. Sua voz, tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim, o que há em mim. Teus braços, só igreja, teus braços criaram o que há na terra. E mais forte, teus braços, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Só a igreja, grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Comece a engrandecer. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. E grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. E grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério. E em tua glória, no mistério. Em tua glória, no mistério. Em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Sim, Deus, queremos conhecer o mistério da tua glória, Senhor. Será que você pode abrir a sua boca e buscar um pouquinho mais dele nessa manhã? Oh, Senhor, nós erguemos nossas vozes a ti, Senhor. Não fica de boca fechada, meu irmão. Vamos se soltar. Vamos se soltar nesse momento. Seja engrandecido, Senhor. Queremos te conhecer mais nessa manhã, Senhor, através da palavra, Senhor. Não há outro como tu, Senhor.
Não há outro. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Tu és engrandecido. Tu és a pessoa mais importante. Nos teus átrios nós encontramos vida, Senhor. Oh, Senhor, nos teus átrios nós encontramos vida. Que nós possamos derramar as nossas almas perante a tua presença, Senhor, nessa manhã. Oh, Jesus, vem com a tua doce presença. Vem com a tua doce presença, Jesus. Vem fazer milagres aqui, Senhor. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem fazer milagres aqui nessa manhã, Senhor. Pela tua graça nós clamamos, Senhor. Vem visitar, Senhor. Vem visitar os enfermos, Senhor. Vem em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor. Os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz, se entregou, e o seu perdão me alcançou. Um amor assim, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levante suas mãos. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz
a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido seu nome. Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso Ele é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais vejo, amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, amo. Agora eu gostaria que você tivesse um tempo de oração, de declaração, você com Jesus agora. Declare o seu amor a Ele nessa manhã. Declare a sua gratidão a Ele nessa manhã. Declare: sim, Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenvolve em tua majestade. A glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso
vejo, amo o Rei da glória. Maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Tu és o Rei desse lugar. Vou insistir um pouco, levante sua voz mais um pouquinho a Ele. Tu és o Rei desse lugar, Tu és a pessoa mais importante, Jesus. Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Perdão porque nós negligenciamos a Ti, Senhor. Muitas vezes, Senhor, negligenciamos a Tua presença. Ah, Jesus, o desejo do nosso coração é estarmos todos os dias, Senhor, das nossas vidas nos Teus átrios, Senhor. Pois melhor é um dia nos Teus átrios do que 1000 em outro lugar, segundo a Tua palavra, Jesus. Então, Senhor, coloca isso no nosso coração nessa manhã, Senhor. Esse desejo, essa vontade de estar diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Melhor é um dia em Teus átrios. 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 Melhor que qualquer amor, melhor que toda riqueza, melhor que todo saber é estar contigo. Melhor que qualquer amor, melhor que toda riqueza, melhor que todo saber é estar contigo. Melhor é um dia em Teus átrios. 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 Melhor que qualquer amor, melhor que toda riqueza, melhor que todo saber é estar contigo. Melhor que qualquer amor, melhor que toda riqueza, melhor que todo saber é estar contigo. Melhor que qualquer
estar contigo, é 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 estar contigo. Uma festa, né? Quando a gente apresenta o neném, porque é um futuro que vem pela frente aí, é mais uma vida, mais uma família que está se preparando para ser formada. E dentro dessa perspectiva eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra de fé. Então assim, o texto em si não fala muito não, mas quando a gente for trabalhar o contexto, vocês vão perceber que nós vamos falar de fé. E o texto base de hoje é Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 6. Uma alegria também rever amigos de muitas épocas aí. Horácio, esposa, Lucas. Que bom. Maravilha, viu? Tem mais aqui. Glória a Deus. Isso é bom, porque mostra que o tempo passa, mas o Senhor continua preservando aqueles que são seus, né? Então vamos ler Eclesiastes capítulo 11, verso de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou se aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Senhor, nós queremos que a tua palavra fale aos nossos corações esta manhã, possa germinar e possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é interessante, né? Se a gente for pegar o texto literalmente, está falando aqui, joga o pãozinho francês sobre a água, daqui um mês você volta e vai reencontrá-lo. Reencontra? Então não é isso que o texto está dizendo. Para a gente entender o que o texto aqui, o autor, Salomão, está falando sobre esse texto, é importante a gente entender o contexto histórico e em que situação ele foi escrito. Senão a gente vai fazer uma porção de analogias em cima disso, e na verdade ele quer nos ensinar uma coisa muito séria, muito boa, mas não é literalmente da forma como nós estamos lendo aqui. Então na época, irmão, só para a gente criar um contexto, não havia padaria, então você não encontrava um baguete lá no pão, facilmente, não tinha um pãozinho francês para vender, não tinha supermercado onde você comprava as coisas, não existia comércio. Na época, cada um plantava, colhia, criava, comia da sua criação e da sua plantação. E a comida, então, era o fator determinante para a vida. Se tem uma coisa que é de primeiríssima necessidade, era a comida. Hoje imagine nessa época. Então, a comida era um fator muito determinante para a vida. Por isso que quando Jesus vem se apresentar e mostrar quem ele é, como ele se apresenta? Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, nunca mais terá sede. A Bíblia fala muito de comida, como fala muito de dinheiro.
Olha outra questão da comida aqui. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E não se preocupe com o que é a vez de comer, ou o que é a vez de vestir. Um outro texto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Comida. Fator de vida. Antes de Jesus ir para a cruz, o que ele fez com os discípulos? A última ceia. Esteve lá com os discípulos, ceou, deu uma mensagem, comeu com eles, lavou os pés, fez várias coisas. Em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Então veja que a comida é um fator preponderante aqui na cultura. Era essencial para a sobrevivência. Vamos entender aqui que aquela região onde estava este povo, era uma região desértica. 95% da área não era produtiva. Era uma área improdutiva. Um sol escaldante. Uma maneira de sobrevida ali muito limitada. Em relação à carne vermelha, alguns tinham as suas criações, mas se a gente prestar atenção, a carne vermelha era utilizada somente em ocasiões especiais, como por exemplo a Páscoa. Era um dia que se matava carneiro, novilho, alguma coisa. Uma outra ocasião, num casamento. Então, por isso que o irmão do filho do pródigo, quando o pai matou um novilho para festejar a sua volta, ele foi dar bronca no pai. Ô pai, eu estou contigo aqui há tantos anos e você nunca me cedeu um novilho sequer, e agora esse aí, ó, que foi lá gastar os seus dinheiros, o seu dinheiro, a sua herança, você vai matar algo tão importante com essa pessoa? Essa foi a bronca do irmão do pródigo. Então, a questão ali era um pouco diferente do que a gente está vendo aqui. Ela queria dizer o seguinte, vamos continuar mais um pouquinho aqui. O pai de família, ele ficava de olho no estoque para saber quando estava terminando. Chovia naquela região, estou dando um contexto geral aqui, 2 vezes por ano, abril e outubro, a chuva serôdia e a chuva temporã, 2 vezes por ano. Então, quando chovia, o pai de família pegava uma parte do seu estoque e lançava sobre as águas, porque o rio transbordava, molhava a terra, ele lançava sementes sobre as águas, ali a terra molhada, a chuva começava a incidir, porque não chovia um dia só, um tempo de chuva, aí o sol ia incidir sobre a água molhada, a terra, e a semente que estava ali ia brotar, gerar o trigo ou a cevada, que ia ser colhida e que depois ia se tornar o pão. Então, lança o teu pão sobre as águas, na verdade lança a tua semente sobre as águas, e tem todo um processo, e lá na frente, depois de muitos dias, o encontrarás. Amém, irmãos? Deu para entender aqui um pouquinho só do texto? Então, não joga o pãozinho lá e depois de um mês você volta que não tem nada. Lança a semente aqui. Então, o pai de família, ele regulava o estoque, e ele ficava vendo lá. Ele tinha que ser um pouco administrador mesmo. Por quê? Porque a família tinha que comer, ele tinha que guardar uma parte daquele trigo para o replantio, porque senão, quando chovia, ele não tinha o que semear. Se não tinha o que semear, a vida dele corria risco, porque ele não teria o que comer, não tinha onde comprar. Por isso a gente vê muito, em especial em Gênesis,
quando as pessoas saíam de Israel e iam para o Egito, porque o Egito tinha mais rios, mais águas, e lá tinha uma plantação melhor. Então as pessoas iam para lá para se tornarem escravas ou trabalhar de alguma forma para poder sobreviver. Então, a importância de José no Egito, não é José do Egito, né? José no Egito, dando continuidade à vida dos hebreus, porque faltou comida lá. Não choveu por algum motivo, e aí o povo se deslocou até o Egito, e José então vendeu comida, e a comida significava vida. Então, se o estoque começava a baixar, o pai de família ia falar: olha, a comida é uma coisa séria, hein? Então vamos comer um pouquinho menos, porque não está chovendo, não tem sinais de que vai chover, então nós precisamos sobreviver. Se passasse mais um tempo e não chovesse, bom, pessoal, então é assim, comer menos, mas agora é uma vez por dia, até chegar a chuva. E eles criam e esperavam no Senhor de que a chuva viria no tempo certo, e eles iam lançar semente, e a semente ia gerar colheita, e a colheita significava continuidade da vida. Comida, continuidade da vida. Cada vez que chovia, oba, temos mais 6 meses de sobrevida, e a vida continua, era o ciclo da vida. Por isso que Paulo pega essa situação natural, que era muito conhecida para eles, e faz uma aplicação espiritual. Então lá em 2 Coríntios capítulo 9, 6, ele diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Ponto. Agora ele vem falar do espiritual aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então Paulo pega uma situação natural e mostra ao sobrenatural de Deus na sobrevivência ou na continuidade da vida, que também é semente contribuída para abençoar pessoas. Então, é assim. Se a comida era escassa, olha o que diz o verso 2. Lança o teu pão sobre as águas, né? O verso 1, porque depois de muitos dias o reencontrarás. O verso 2, reparte o que tens com 7 até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Ué, a tendência natural e lógica é: se eu não sei que mal vai acontecer sobre a terra, eu faço o quê? Guardo. Não reparto com ninguém. Mas Deus está falando assim: guardar não é o sinônimo de continuidade da vida. Você quer continuar a vida? Reparta com quem tem necessidade. E aí o meu sobrenatural, que não é lógico, porque a fé é algo ilógico, vai começar a acontecer na sua vida. Amém, irmãos? A fé não é lógica, ela é algo ilógico. Guardar seria um egoísmo, uma ganância. Eu guardo para mim tudo aquilo que o máximo que eu puder, e quem tem necessidade? Problema deles. A dificuldade endurece o nosso coração, irmãos, nos torna insensíveis para o próximo. Nós vimos aí tempo atrás, 2, 3 anos atrás, quando os bancos faliram, quantos milhões, bilhões de dólares apareceram para poder socorrer quem tinha dinheiro. Isso mostra, né? Não, quem tinha, porque eram os bancos. Isso mostra que se houvesse um pouco mais de amor, a fome da humanidade já teria sido resolvida, amém? Mas o dinheiro vem para quem trabalha e ganha em cima realmente da pobreza das pessoas. Isso é uma injustiça social. Isso é algo que
não, Deus nunca previu uma situação dessa. Ele está falando, não, você tem, você não tem, reparta. Você tem? Também. Porque aí você consegue abençoar pessoas e abençoar aqueles que estão à sua volta. Então, o que eu quero dizer? Existe um segredo, e esse segredo é sobrenatural quando nós damos. Nós não sabemos como isso acontece, mas quando você dá, quando você ajuda, quando você abençoa, algo no reino espiritual acontece a seu favor. Dando para entender, não? Agora, eu participo de milagres de duas formas, irmãos. Uma, de forma assim, eu oro por alguém, eu abençoo alguém assim na minha oração, como nós oramos aqui pelos enfermos, abençoamos as crianças, oramos pelos necessitados, beleza, essa é uma forma. Agora a segunda forma é quando eu participo da bênção. A participação da bênção é algo que sai de mim, algo que eu tenho, abro mão e dou. O milagre de Deus, ele começa a acontecer à medida que eu disponibilizo alguma coisa para Deus. Então vamos lá. Jesus estava ensinando no deserto. Tinha lá, uma vez 5.000, outra vez 6.000, mais mulheres e mais crianças. Vamos falar 10.000 pessoas. Os discípulos apavorados, porque estava chegando o fim da tarde. E o fim da tarde é o horário do jantar, né? Da comida. Quando se comia 2 vezes por dia. Quando não estava naquele recesso de uma vez só. O que os discípulos falam? Jesus, despeça logo a multidão, porque não tem nada por aqui. Nós não sabemos onde a gente possa encontrar alguma coisa. O que Jesus fala? O que temos para comer? 5 pães e 2 peixes. Então entrega para mim. O menino que estava lá com 5 pães e 2 peixes podia falar o quê? Não, pera um pouquinho. Eu tive o cuidado de trazer minha comida. Por que agora eu vou dar? Um egoísmo total, na verdade. Pensou nele. Mas ele levou. Ele foi prudente. Se ele fizesse isso, se alimentava. 9.999 iam passar fome. O que ele fez? Senhor, está aqui. Quando ele faz isso, entrega ao Senhor, Deus parte daquilo que você tem e multiplica para você e para os demais. Deu para entender? O milagre acontece à medida que nós disponibilizamos para Deus coisas que nós temos. Então, eu participei disso. Além disso, a comida, na época, né, de Eclesiastes, que é o tempo aqui de Salomão, nem é o tempo de Jesus ainda, hein? De Jesus é depois. Quando Salomão escreveu Eclesiastes e falou sobre essa situação do pão, naquela época tinha algo ainda muito interessante. A comida era escassa, tinha pouco, você tinha que guardar para poder lançar, e a primeira leva da colheita era você colhia e entregava, oferecia ao Senhor, celebrando a continuidade da vida e a bênção que veio sobre a sua casa. Então, veja só, a fé, irmãos, ela existe desde muito antes, hein? Agora a gente tem muita dificuldade de ter fé. Lá atrás era muito mais difícil ainda, porque eu estava ali naquela situação de aperto e pegava aquelas primícias, entregava lá na mão do sacerdote, e o sacerdote levantava os feixes do trigo e glorificava a Deus e falava: Senhor, obrigado pela tua provisão, obrigado pela vida que o Senhor trouxe sobre nós, porque nós temos agora a sobrevivência por causa do fruto da terra. É assim deveria ser os nossos dízimos, né? Uma celebração, porque também de alguma forma nós celebramos a Deus por aquilo que Ele nos dá, é o nosso sustento. Por isso que Paulo lá está falando assim, não faça por obrigação, faça por
com alegria. Deus se agrada do que dá com alegria. Existe um processo natural, irmãos, de semear e de colher. E a Bíblia fala aqui que nós não sabemos como ela acontece. A Bíblia também nos compara como sendo sementes. Então nós apresentamos agora daqui a pouco a Beatriz. O que é Beatriz, né? O que é a Beatriz? Fruto de uma semente que foi lançada no útero da esposa, gerou um embrião. Naquele embrião, Deus colocou um DNA que vai determinar que tipo de fruto vai crescer. Deu para entender, irmãos? Olha a semente. Se a gente fizer a comparação com uma semente natural, você pega uma semente de melancia. Você sabe que é a semente de melancia? Só se você conhecer, for um agricultor. Do contrário, você olha aquele monte de semente, nenhuma delas se parece com fruto. Mas naquela semente tem um DNA que Deus colocou ali e determinou: isto aqui é pera, maçã, jabuticaba. De maneira que se você plantar 30 pés de laranja, e lá no meinho você colocar uma semente de melancia, os 30 não influenciam a semente da laranja, da melancia que está lá. Então vai nascer 30 pezinhos de laranja e um de melancia. Por quê? Porque Deus colocou naquela semente um DNA. Deus colocou na minha e na sua vida um DNA. E neste DNA, Ele determinou que tipo de fruto eu e você seremos. Então vou exemplificar. Eu sei que está todo mundo com uma cara de interrogação aqui olhando para mim. Tem determinadas pessoas que têm um DNA de ser um professor. Deus espera que ele seja um professor e que produza frutos. O outro é um evangelista, que ele seja um evangelista e que produza frutos. O outro é um homem de negócio, uma mulher de negócio, que seja uma mulher de negócio, que produza frutos. O outro entendeu? Um engenheiro, outro um pastor, o outro um profeta, e assim vai indo. Deus colocou na semente um DNA, e Ele espera que esse DNA produza frutos mais para frente. O ambiente em que nós vivemos, crescemos, ele não influencia no tipo da semente que Deus colocou em nós. Porque quando regada, e aí é outro mistério interessante, que é o regar. Então vou voltar na semente natural. Quando você joga a semente da laranja, da melancia, e joga água, vai incidir o sol sobre a semente, e sobre a terra, e sobre a água molhada, e vai germinar. E vai gerar um pezinho lá de alguma coisa, e vai gerar um fruto. Quando o fruto está pronto, se você espremer, vai sair água? Não, vai sair o quê? O suco do fruto que estava determinado naquela semente. Então cada semente tem um DNA, e ele vai produzir aquilo que Deus separou e preparou para que ela fosse. Então a semente tem um poder tremendo de fazer com que a água seja transformada naquilo que Deus determinou para que ela fosse. A semente que está no nosso coração, que está no nosso DNA, irmãos, ela é regada pela água. E a água, a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então ela é regada por essa palavra. E a incidência do sol, que são a oração, a comunhão dos irmãos, o amor, o Espírito Santo, vai fazer com que a semente seja transformada no fruto que Deus cravou lá no seu DNA quando você nasceu. E aí você será aquilo, e Ele espera vir colher frutos seu e meu. Amém? Só para mostrar aqui que Deus nos compara como frutos. Lá em Mateus capítulo 13, Deus está falando aqui, né? Jesus está contando uma parábola,
sobre o semeador. Um semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu em espinhos, outra caiu em terra, no cimento, e a última caiu em boa terra. E aí ele vem aqui explicar esta parábola. Está lá em 13, capítulo 19. De 3 até 11 ele vai falar da parábola, e de 13 a 19 ele vai explicar. Então no 13 ele diz assim: por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível com os ouvidos. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam, e nem com os ouvidos entendam, e não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Ué, mas peraí, deixa eu ver onde está a explicação da parábola aqui. 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira do seu coração, que foi semeado no coração dele, à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso, este é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas a que foi semeada em boa terra, este é o que ouve a palavra, entende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Nós somos a semente, e existe algo que é semeado em nosso coração, para que a semente que está lá possa germinar. Falei do processo, né? Que a água se transforma. E o verso, voltando lá em Eclesiastes capítulo 11, e tem mais 2 versos aqui que são interessantes. Puxa, sumiu o Eclesiastes da minha Bíblia. Quem observa o vento, 4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quem fica olhando o tempo melhorar para poder semear, abençoar pessoas e ajudar, dificilmente chega esse tempo, não é verdade? Porque necessidades, elas brotam do nosso coração, e cada vez mais você cria necessidades, ainda que não tenha. Mas ele está dizendo aqui que nós precisamos semear sem olhar o tempo, ajudar sem olhar o tempo, dividir com 7 ou com 8, sem ficar com medo do futuro, porque o medo vai nos paralisar. Então, 2 experiências aqui interessantes. A primeira, meus filhos vão viajar amanhã, né? Eles vão fazer um projeto lá no Amazonas, no meio do Amazonas lá. E a gente conversou essa semana, sentou, batemos um papo e tal, e o finalzinho da conversa foi: bom, estamos indo com dinheiro contadinho, não pode acontecer nenhum imprevisto. Aí eu falei: bom, então agora vou falar um negócio para vocês aqui. Eu conheço aquela região, realmente conheço, trabalhei ali muitas vezes e sei o que eles vão encontrar ali pela frente. Tem coisas muito boas e coisas que vão chocar o coração diante de tanta necessidade. E aí eu falei para eles assim: e quando você ver uma necessidade muito extrema e Deus tocar o teu coração, não olhe para o que você tem, ouça o que o Espírito vai dizer para você fazer. Porque a tendência vai ser: eu tenho pouco, então eu vou guardar. E você vai ver uma necessidade muito interessante que Deus está te dando para você abençoar. Você vai falar: não, prefiro guardar e ver para amanhã. E como nós vemos aqui na palavra, tempos difíceis
não é sinônimo para guardar, mas é sinônimo para a gente abençoar também. E aí a conversa foi, caminhou, e o final da conversa foi: então eu quero confessar, eu tenho medo de ficar sem o dinheiro. Falei, bom, até aí normal. Falei, mas tem uma outra coisa: eu quero aprender a perder o medo. Amém. O medo, ele é inerente, a gente tem um certo receio, mas a gente não pode ser dominado pelo medo. Qual é o medo? O medo é ficar sem. Mas quem conhece o Senhor, quem sabe da sua paternidade, quem sabe do que Ele prometeu, quem já viu os milagres de Deus, quem andou com Deus, não vai entender que Deus nunca abandona o teu filho? Agora ele fala assim, ó, vocês que são pais, muitas vezes deixam de comer para abençoar os teus filhos, fazem coisas impossíveis, trabalham de madrugada, trabalham em 2, 3 empregos para não faltar nada em casa. Eu que sou um pai perfeito, eu que entendo, que criei, eu vou deixar vocês passarem esse tipo de necessidade? Amém, irmãos? Então, quando a gente não conhece o pai que tem, a gente se desespera. Então, nós não podemos nos deixar levar pelo medo. O dinheiro não pode nos dominar. Estou falando de dinheiro aqui porque é o que mais a gente teme, né? Nós precisamos aprender a dominar o dinheiro. Se o dinheiro nos dominar, ele se tornou um Deus na nossa vida. E a Bíblia fala que ele se tornou um mamon, Deus do dinheiro. Um segundo exemplo que eu dou: essa igreja aqui, irmãos, ela é muito próspera. Veja bem, eu estou falando, ela é próspera, ela não é rica, ela é próspera. As contas fecham sempre ali, na forma que tem que fechar. Graças a Deus, a gente tem visto os milagres de Deus ao longo dos últimos anos. Mas quando surge uma demanda, uma necessidade, um projeto, algo que precisa acontecer, a gente não tem explicação, né? Os irmãos aqui do governo sabem isso. A gente não tem explicação, mas o dinheiro aparece. Mas como que o dinheiro aparece? A hora que coloca aqui a cestinha, cai um envelope do céu assim, e está lá o dinheiro. Não. Deus coloca no coração de pessoas abraçar isso e falar: abençoe. E aí, um pouquinho desse, um pouquinho daquele, um pouco daquele, junta, e quando junta tudo, forma aquilo que se precisa para realizar o projeto. Amém? Nós precisamos de um bom dinheiro para reformar o teto. O teto está aqui reformado, o sol, o bombeiro já aprovou, está tudo em ordem, mas era um bom dinheiro. A gente não tinha. De onde apareceu? Deus enviou. Colocou no meio dos teus servos aqui a necessidade, e a necessidade foi suprida. Olha que coisa interessante. Lá em Lucas 12:16 diz assim: e propôs uma parábola, Jesus, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele se alegrava entre si, dizendo: o que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, eu direi a mim mesmo: alma, tens agora comida, falei, a comida é sinônimo de vida, né? Tens agora vida e muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, faz o que você tem que fazer. Não disse em nenhum momento que ele ia se preocupar com alguém, né? Pensou nele. Mas Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O guardar não é sinônimo de ter. É isso que eu queria hoje trabalhar com vocês. Nós precisamos ter fé para acreditar que guardar não é sinônimo de fé. Você tem que comer, se vestir, pagar a escola, tudo certinho, reservar algo para que você possa ter, mas não ser aquele que guarda demais e que tem medo de investir em pessoas. Porque o segredo de Deus, irmãos, é investir em pessoas.
é amar o próximo, é derramar sobre o próximo o amor de Deus, que Ele usa as nossas vidas para poder realizar e fazer. Então, hoje, irmãos, quando a gente fala de necessidades básicas, a gente não tem ideia do que era uma necessidade básica. Hoje a gente tem cartão de crédito, tem supermercado. Hoje, vamos falar a verdade, no Brasil ninguém morre de fome, certo? Você vai no supermercado, está vencendo lá mercadoria, os caras doam mercadorias. Você vai no final da feira, o pessoal dá fruta, comida. Então, o nosso sentimento de primeira necessidade não é tão aguçado quanto na época que foi escrito em Eclesiastes. Onde está o nosso problema? O nosso problema é ter. Nós substituímos as primeiras necessidades para o ter. Então o ter passou a ser prioridade na nossa vida. Então enquanto eu não tiver, eu não vou abençoar. Mas só acontece que o ter nunca termina. Eu tenho um apartamento de 2 quartos, agora eu quero ter um de 3 ou de 4. Eu quero ter um carro, agora eu quero ter 2 carros. Eu tenho agora... E isso não tem fim. E muitas vezes eu olho aqui o irmão que está passando uma necessidade e falo: bom, Deus abençoe, irmão, estamos orando por você, estamos juntos, hein? Maravilha, né? Nós precisamos aprender a participar. Você quer ver milagre na sua vida? Comece a participar. Não fica distante lá, falando: não, meu Deus abençoe aí. Vamos participar. Isso realmente faz diferença na nossa vida. Olha, e aí, irmãos, eu vejo pessoas, até o Wagner falou disso agora aqui, discutindo, falando sobre o dízimo. Porque o dízimo era do Velho Testamento. Sabe, o dízimo agora é sobre o líquido ou é sobre o bruto? Sabe o que significa para mim essas perguntas, esses questionamentos? A pessoa não tem fé para dar o dízimo. E aí ela arruma pretextos. Porque quem conhece a Deus, irmãos, e crê no poder dele, não vai ficar dizendo: Deus, o Senhor tem me dado, eu dou com alegria. Senhor, Tu és Pai, o Senhor tem provido para mim, para minha família. O Senhor, ao longo dos anos, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Eu tenho alegria em estar Te servindo aqui. Olha o que diz o texto lá em Provérbios 3:9. Já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ponto. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A gente guarda bem a segunda parte, né? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus, Senhor, manda mesmo, que eu preciso, quero, olha, estou... Mas a primeira, a gente tende a fechar o olho. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honrar, irmãos, eu já disse e vou repetir de novo, é mais do que obedecer. A gente pode obedecer, fazer, mas no coração ele está com medo ou questionando o ato que nós estamos fazendo. Agora, quando eu honro, eu obedeço. Então você pode obedecer e não honrar, mas toda vez que você honrar, você vai obedecer a Deus. Amém? A honra é a alegria, e é o prazer, é a gratidão de tudo aquilo que Ele tem feito conosco. Glória a Deus. Caminhando aqui para o final, para os finalmente. A lei da semeadura pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Lá em Gálatas 6 diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que é semear na carne? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tem muita gente que semeia discórdia, maledicência, brigas, injustiças. O que ele vai colher? Discórdia, injustiça, maledicência. É a lei da semeadura, irmãos. Por isso que nós devemos ter os frutos do Espírito Santo, porque daí nós vamos semear aquilo que é bom. E no ciclo da colheita, nós vamos colher lá na frente aquilo que semeamos. Se foi bom, será bênção. Se foi ruim, não vai ser tão bênção assim.
Vamos ter algumas dificuldades e algumas questões. E muitas vezes o que destrói o que a gente está fazendo, irmãos, são as nossas palavras. Deus muitas vezes está nos testando, está nos ensinando a viver por fé, está nos ensinando a caminhar na dependência dEle, mas a nossa boca, ao invés de glorificar a Deus e entender o processo, o que Ele está fazendo conosco, a gente começa a reclamar e a falar: Deus se esqueceu de mim, Deus nunca ouve as minhas orações, Deus é injusto, Deus não sei o quê. E a gente destrói o que Deus está fazendo. Existem fases na nossa vida. Alguns estão na fase de colheita, outros não. Então a gente precisa entender que fase da vida você está passando, porque Deus tem interesse em preparar você para que você seja sempre o bem-aventurado. Mas tem as fases. Lá no próprio Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Qual tempo você está? Não existe atalho para nós sairmos do tempo em que nós estamos. Nós temos que passar, cumprir o tempo, porque depois vem o outro tempo. Se a gente tentar um atalho, nós vamos retardar o processo de Deus em trabalhar conosco, porque a gente vai tentar um atalho. E como eu disse, atalho não é o caminho, né? Porque se atalho fosse o caminho, ele não seria atalho, seria o caminho. Não sei se foi muito complicado, mas atalho é atalho, caminho é caminho. Nós temos que entender o tempo que nós estamos e como nós vamos tirar proveito dele. Se é tempo de derrubar conceitos que foram estabelecidos na nossa vida ao longo da nossa criação, nós temos que entender que agora nós temos que derrubar. E derrubar dói. E aí você olha para o teu vizinho, ele está colhendo lá já, mas ele está no outro tempo, ele já passou pelo seu tempo. E aí a gente fica querendo se comparar. Por isso que eu digo sempre, comparação é a pior coisa que existe, porque você está comparando coisas diferentes, tempos diferentes, e aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ela é única para você. Ela não vai ser igual ao teu amigo, a tua amiga, a tua esposa, ou teu marido. Entenda o que tempo você está, para que você não perca esta oportunidade de glorificar a Deus. Indo para o fim agora. Temos alguns tipos de semente. Eu falei de dinheiro, mas a gente pode semear tempo de qualidade, nós podemos semear amor, nós podemos semear vida, nós podemos semear ensino, nós podemos semear, um cara que é advogado pode semear ajudando pessoas, um professor pode ajudar no reforço. Em especial, irmãos, a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, é uma semente que vai entrar no coração, e a gente tem que prestar atenção no que estamos falando. Quero contar só uma experiência aqui que me marcou bastante. A última vez que nós tivemos aqui na igreja um sopão, não sei quantos estavam aqui, as mulheres vieram, fizeram um sopão lá embaixo, aí nós fomos lá para o centro da cidade distribuir sopa para os moradores de rua. Foram experiências assim marcantes, todo mundo voltou com uns feixes de alegria, de testemunhos assim, tremendos, porque é gostoso, é bom, Deus se manifesta, porque quando você está fazendo aquilo que é agradável a Ele, Ele se manifesta. Tem vários testemunhos. Eu vou contar um deles que aconteceu comigo. Também aconteceu vários comigo lá, mas eu vou contar um só. A gente estava ali atrás do Correio, na Avenida São João, ali naquele pedacinho ali do chegada do Anhangabaú. Hoje está até que bonitinho, mas naquele tempo estava ruim a situação ali, bem cheio de pessoas dormindo à noite. E nós paramos diante de um senhor já, devia ter o quê? Uns 38, 35 anos mais ou menos ali, deitado dormindo. Aí chegou aquela turminha, né? Eu estava com alguns adolescentes, e aí a gente, ô senhor, eu não vou repetir aqui as palavras que nós falamos ali, nem o que falamos, mas o contexto foi o seguinte: nós viemos aqui te abençoar, trazer comida para você. Agradeceu, ficou contente, se levantou, começou a comer, a comida estava quentinha, nossa, que felicidade, maravilha. Bom, tá bom,
Terminou? Terminei. Então vou falar um negócio para você. Olha, Deus não criou você para ficar nessa situação. Deus tem uma identidade para você, uma vida para você, um propósito na tua vida. O que você está fazendo aqui deitado? Você acha que Deus, o Criador, fez você para estar nessa situação? Ele começou a chorar. Daí ele foi contar a história dele. Ele era um ministro de louvor no passado. Estava deitado na rua porque sofreu um grande revés. Falei, nenhum revés que a gente sofre na vida pode ser suficiente ou deve ser suficiente para tornar você uma pessoa assim. Porque Deus vai te ajudar a vencer esse revés. Ele ficou de pé e começou a cantar, irmãos. Quando ele começou a cantar, que voz, parecia o Jefferson cantando assim. Que vozeirão linda! E aí todos nós ficamos olhando para ele falando, olha o que o diabo roubou durante tantos anos dessa vida. E aí, encerrou, parou de cantar naquela alegria, naquela euforia, nós oramos por ele ali, ele falou, hoje voltou a alegria de viver, vou para minha casa, não vou mais ficar na rua. A gente falou, não, você precisa de dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, eu volto, eu moro ali em Sorocaba, algum lugar aqui pertinho. Agora, o metrô começa agora às 4h30, já era umas 4 da manhã, vou lá no metrô, vou pegar até a rodoviária, de lá vou para minha casa, pode contar lá na tua igreja, no próximo domingo, eu vou estar louvando a Deus lá. Irmão, sementes que você semeia. É uma palavra, mas você tem que gastar esse tempo. Tivemos que deixar de dormir à noite. Tivemos que gastar um tempo fazendo a comida. Tivemos que nos deslocar até o centro da cidade. Valeu a pena? Para mim valeu demais. Porque é um tempo, irmãos, é uma semente que encontrou um coração sedento e abençoador. Amém? Então, Bruno, essa é a nossa palavra de hoje. Nós precisamos desenvolver, irmãos, não somente ter experiências com Deus, mas aprender a ouvir a Deus. O que Ele quer da nossa vida? Que tempo nós estamos passando? O que Deus está falando conosco agora? O que Ele está tentando comunicar com você? O trigo, na Bíblia, significa o fruto da renúncia. Não sei porquê, mas ele fala que é o fruto da renúncia. Eu sei, né? Está aqui explicado aqui. E por que era renúncia? Porque eu deixava de saborear aquela comida que eu deveria comer, fazer aquele pão, aquele bolo gostoso. Eu reservava, deixava de comer tudo ou comia parte dele para poder plantar, para poder investir na semeadura. Está dando para entender, irmãos? Existe uma colocação natural e uma espiritual aqui. Jesus é o símbolo, irmãos, do trigo. Jesus veio, largou a sua moradia, renunciou tudo por amor a mim e a você. Veio aqui, tomou a forma de homem, fraco, simples, caminhou conosco, renunciou à sua autoridade, morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou. E por causa disso, eu e você estamos hoje aqui celebrando a vida. Amém? E a palavra que Jesus diz é: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai dar muitos frutos. Deus está nos chamando hoje, irmãos, para nós deixarmos o nosso eu de lado, aquilo que nos realmente toma muitas vezes a maior parte do tempo e que não contribui para a bênção, contribui só para mim. Nós temos que aprender a viver em comunidade, a ouvir, a abençoar pessoas. Glória a Deus, porque tem muitos aqui que entenderam isso, e eu posso testificar, testemunhar como Deus tem abençoado essas pessoas. Mas Deus não quer abençoar um ou outro, Deus quer abençoar todos nós. Quando nós tivermos a consciência de que fazer a vontade de Deus é depender dEle e não daquilo que eu tenho, eu vou ver milagres acontecer na minha vida. Amém? Eu tenho inúmeros milagres aqui, irmãos. Eu sei que muitos irmãos aqui têm muitos milagres. Vamos selecionar um dia, vamos contar os milagres de Deus. Mas pode ver, todo milagre, a maioria dos milagres de Deus está voltado quando você abençoa, não quando você retém. E é isso que eu queria
Irmãos, chamar a atenção de vocês. Está dando lá 3 para meio-dia. Vamos terminar meio-dia, que é o nosso combinado. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem alguma facilidade. Alguns não, tem muita dificuldade em acreditar na Bíblia. Mas alguns têm facilidade. Por quê? Porque é algo histórico. Foi algo que aconteceu lá atrás. Eu conto isso daqui para vocês, do tempo que chovia 2 vezes por ano, você tinha que deixar de comer. Isso não é realidade hoje. Mas o que Deus quer fazer, irmãos, é que a história da sua vida se torne alimentos para outras pessoas. Que você tenha uma história com Deus, que você tenha uma vida com Ele, e lá na frente muitos vão ler a tua vida e vão falar: olha o que Deus fez através dessa criança, desse adolescente, desse senhor. Porque essa história Deus marcou no seu DNA para que você pudesse dar muitos frutos. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria orar com vocês agora. Tem muitas coisas, foram faladas aqui de muitas coisas importantes, muitas coisas que você pode julgar irrelevante, mas eu diria que tem muitas coisas que podem determinar o seu futuro. E eu gostaria que você agora, diante de Deus, pudesse lançar sobre Ele o teu coração, para saber e para falar que você é e vai continuar a ser, ou vai a partir de hoje se deixar ser transformado para ser e produzir o fruto que Deus determinou lá atrás. Quando você estava lá no ventre da sua mãe ainda, Deus determinou, Deus marcou você com uma genética ali, com uma marca dizendo: este fruto aqui vai produzir demais. E Ele está vindo para poder colher os seus frutos. Amém? Queria chamar o pessoal da música aqui, vamos orar. Eu queria que você, que precisa de uma oração, que entendeu essa palavra, que é um desafio para você. Muitas vezes você está muito apegado ainda às coisas, muitas vezes está muito apegado ainda àquilo que é material, e as coisas que são espirituais ainda são tão distantes de você. Eu queria desafiar você a que você pudesse entender que Deus é Senhor do material e do espiritual, e Ele cuida de você quando você deixar Ele cuidar de você. Ele não invade aquilo que você diz que é particular e propriedade sua. Ele só toma quando você entrega para Ele. Então hoje eu queria convidar